Jesus. Amém e amém. Queridos, eu gostaria de ler a palavra de Deus. Nós vamos ler 2 textos. O primeiro deles está lá no Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, versículo 38 ao 42. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 10, versículo 38, que diz o seguinte: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então, se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Gostaria de ler um outro texto que está no mesmo evangelho, Lucas capítulo 7. Vamos ler no versículo 36. Lucas 7, 36. Que diz o seguinte: Convidou-o um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara, disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê estas mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito me amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Queridos, eu fiz questão de fazer um paralelo a respeito desses 2 textos,
para fazer uma pergunta direto para você no início dessa mensagem. Como você tem recebido Jesus, o Filho de Deus, em sua casa? Essa é a pergunta a se fazer no início desse mês da família. Quero deixar bem claro para vocês. Nós lemos esses dois textos. E Jesus Cristo, Ele não rejeita nenhum convite. Nenhum convite. Ele recebeu o convite de Marta e Maria para ficar hospedado ali no seu lar. Para ficar ali. Ele foi. Ele recebeu o convite de Simão, fariseu. Jesus foi até a casa desse Simão. Acho interessante que Jesus, ele bem sabia que todas as famílias que faziam parte daquela região precisavam dele. Precisavam da presença dele ali. E olhando para nós, o fato é que todos nós convidamos, sim, Jesus para o nosso lar. Se eu perguntar aqui, quem é que invoca, quem é que chama a presença de Jesus em seus lares, tenho certeza absoluta que todos irão levantar as suas mãos. Mas a grande questão aqui, em relação a esses dois textos, não é convidar Jesus, mas é a forma como nós recebemos Jesus Cristo em nossos lares. Essa é a grande questão. Eu sei que toda família ela tem dificuldades, e ela precisa de Jesus. Mas uma coisa, meus irmãos, me preocupa, porque às vezes corremos grandes riscos de receber Jesus em nossa casa, assim como Simão, esse fariseu, o recebeu. Então vamos relembrar aqui. Simão, o fariseu, convidou Jesus. E como Jesus foi recebido na casa de Simão? Jesus, ele não foi honrado. Jesus, ele não saudou, Simão, ele não saudou Jesus com ósculo. Para quem não sabe o que é ósculo, é um beijo, é um abraço, um beijo, muito carinhoso. Ele não ungiu a cabeça de Jesus. Eu não sei por que esse fariseu não fez isso. Ele recebeu Jesus da forma adequada, eu não sei. Eu não sei se é porque ele se achava justo demais, mas o fato é que ele não reconhecia exatamente quem era Jesus. Ele não honrou a pessoa de Jesus dentro do seu lar. E eu acho interessante que, quando nós olhamos para essa palavra, a história dessa família acabou aqui. Simplesmente acabou. Houve um ponto final na história de Simão fariseu. Não houve sequência. E você sabe por que não houve sequência? Porque Jesus, ele não foi honrado dentro dessa casa. Então Jesus, ele não operou nada dentro desse lar. E muito pelo contrário, ele simplesmente exortou fariseu Simão, por conta de uma pecadora que chegou até lá, entrou dentro de uma casa, daquela casa, ela entrou de repente, ela não foi convidada, e ela adorou o Senhor da forma como Simão deveria adorá-lo. Mas, no entanto, essa mulher só foi ali para demonstrar para o próprio Simão a forma como Jesus deve ser adorado dentro de um lar. E Jesus confrontou esse Simão, mas a palavra nos mostra que ali não resolveu nada. Ali não mudou a vida de Simão. Simão simplesmente convidou esse Jesus como uma pessoa, mas não como um Deus.
que pode providenciar algo novo na sua casa. Por outro lado, Jesus foi convidado no capítulo 7, nós lemos, por uma família muito acolhedora. A Bíblia fala que Maria e Marta, elas não perderam a oportunidade de estarem próximas de Jesus. Elas não perderam. Cada uma do seu jeito, né? Jesus foi convidado, entrou, e se você bem entender que Jesus ele nunca andava sozinho, ele andava junto com seus discípulos. Eu imagino que a casa de Marta e Maria estavam cheias, e Marta ficou desesperada, querendo fazer a comida para os discípulos, para Jesus, arrumar a casa e assim por diante. Porém, Maria escolheu a melhor parte. Acho interessante essa mensagem. Acho interessante esse momento. Jesus chegou na casa delas e essa Maria parou tudo o que ela estava fazendo e se deleitou na presença do nosso Senhor. Aí você imagine comigo como é que foi essa cena. Ela parou com a casa cheia, ela não deu atenção às outras coisas, mas ela parou e foi dar atenção à pessoa certa. Nós temos muito que aprender com Maria, meus irmãos. Muitas vezes nós invocamos a presença de Jesus Cristo em nossas casas, em nossas famílias, mas nós não deixamos Jesus agir. Nós não damos espaço para Ele. Nós o chamamos apenas por chamar, mas nós não nos deleitamos na presença dEle. Nós não gastamos tempo na presença dEle. Ou então nós não reverenciamos a presença dEle dentro dos nossos lares. Mas essa família ganhou o coração do nosso Senhor, muito pela atitude desta Maria, pela sua prontidão, por sua resignação, pela sua disposição de obedecer e de reverenciar Deus, porque ela via Jesus Cristo como um Deus que poderia fazer tudo para ela, um Deus que poderia mudar tudo na vida dela. Meus irmãos, eu quero deixar um recado para vocês essa noite. Quando você invocar o nome de Jesus Cristo para dentro da sua casa, recebe-o com reverência. Não chama Ele por chamar, não. Às vezes, nós achamos que Jesus Cristo não está próximo, que Jesus Cristo não é uma pessoa. Nós achamos que Ele está distante, mas não está. Muitas vezes, as coisas não acontecem dentro da nossa casa, é porque nós não nos conectamos verdadeiramente com Jesus. Nós tratamos Jesus assim como Simão o tratou, de qualquer forma, mas não é assim. Dentro da sua casa, você precisa ter um tempo com Jesus. Dentro da sua casa, é um lugar em que você tem que ter um tempo de oração, um tempo de conversa com o nosso Senhor. Nós temos que parar, irmãos. Nós temos que investir esse tempo na presença daquele que pode fazer todas as coisas para nós. E nós esquecemos disso. Nós esquecemos do que é o mais importante. Nós temos que entender que foi Deus que criou a família, que foi Deus que instituiu a sua família, e é Ele que cuida da sua família. Mas muitas vezes nós não fazemos isso.
Essa história de Maria e de Marta, ela não acabou aqui, queridos. Ela não acabou. Porque Jesus, ele obteve a reverência por meio dessas pessoas. Ele foi recebido de fato como um Deus. Ele foi recebido de fato com amor. Não sei se vocês já observaram, você já reparou quando você é convidado para ir para uma casa e você é bem recebido? Você não fica com vontade de voltar lá? Gente, eu fui tão recebido essa semana na casa de uma pessoa, fiquei com vontade de voltar lá. Mas também já aconteceu de eu fazer uma visita e não ser bem recebido. E eu não tive vontade de voltar lá. Ou seja, Jesus é uma pessoa, é um Deus que tem sentimentos. E Ele sabe quando Ele é bem recebido, quando Ele não é bem recebido. E Jesus, queridos, por Ele ser bem recebido, Ele operou nessa casa. Não teve um ponto final nessa história. Essa história ela seguiu, porque a Bíblia nos mostra que essa família era uma família de Betânia. E quando nós lembramos de uma família de Betânia, nós lembramos de quê? Um dos maiores milagres de Jesus Cristo. Foi essa família que obteve esse milagre. Aquele que morreu, ressurgiu. O problema nessa família chegou na porta deles. Chegou. Mas, no entanto, eles tinham a presença daquele que pode fazer todas as coisas. E por que Jesus foi ali, queridos? Por que a palavra de Deus nos mostra que Jesus amava essa família? Porque Ele tinha um lugar dentro dessa casa. Ali Ele poderia realizar os seus sinais, os seus prodígios. Ele poderia ensinar. Porque a palavra de Deus fala que Maria, essa Maria ela é tão especial, queridos. Foi uma pessoa tão especial, que a Bíblia dá três testemunhos dela. 3 atitudes dela. E quais são as atitudes que essa mulher teve? A primeira, ela estava aos pés de Jesus para aprender. Foi o que nós lemos. A segunda atitude, ela estava aos pés de Jesus para chorar. E a terceira, ela estava aos pés de Jesus para agradecer. Então ela fez a parte dela. O que eu quero dizer com isso, queridos? Faça a sua parte. Coloque Jesus no centro do seu lar. Eu tenho certeza que você terá uma casa muito abençoada. Amém? Então, queridos, vamos ler lá em João, Evangelho de João, capítulo 11. Nós vamos ler essa história dessa família, por receber bem Jesus. Jesus teve uma intimidade tremenda, operou coisas maravilhosas dentro desse lar. Que diz o seguinte, capítulo 11, versículo 1. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente,
Ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara a respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios, perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em sua casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto tu pedirdes a Deus, Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crê isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Filho, o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o Mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer com que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já és de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando-se os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes.
E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lençol. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Queridos, por que eu fiz questão de ler praticamente toda essa passagem? Porque essa família, ela foi muito beneficiada por receber Jesus Cristo de uma forma correta dentro do seu lar. Então, nesse texto aqui, nós podemos tirar quais os benefícios de ter Jesus no centro da sua casa. Quais os benefícios de ter Jesus no centro da nossa família. Primeiro deles, a amizade. A amizade. Meus irmãos, quem tem Jesus no centro da sua casa, no centro da sua família, você sempre vai ter uma amizade sincera. Quando Jesus está sempre presente, você vai obter essa amizade sincera. O ambiente na sua casa é totalmente diferente. Tem uma atmosfera diferente. Porque quando Jesus ele é visível dentro da sua casa, quando ele está no centro da sua casa, percebam que não há brigas, que não há contendas, não há divisão. Mas sim, sempre haverá um ambiente de paz, um ambiente de alegria, um ambiente em que vai estar sempre operando uma atmosfera diferente para o benefício de um lar. Sempre haverá, queridos. E um outro detalhe, nós teremos a amizade de uma pessoa que sempre estará conosco e tendo condições plenas de nos ajudar. Esse é Jesus. Foi exatamente o que essa família adquiriu nesses dias. E levando para nós, queridos, essa palavra para colocar em prática dentro dos nossos lares. Recebam o Jesus da forma como ele deve ser recebido. E você, de graça, vai receber uma amizade muito poderosa, que é a própria ação dele. Por que eu falo de amizade? Porque em meio às dificuldades, em meio às circunstâncias desfavoráveis, a gente sempre procura um ombro amigo. Sempre procura ajuda a uma pessoa. E geralmente essa pessoa ela vai te frustrar. Ela não vai poder te ajudar. Ela não vai poder te socorrer. Mas Jesus vai. Porque Ele tem poder. Ele tem poder para mudar todas as coisas, queridos. E nós precisamos tomar posse disso. O problema é que nós hoje, nós corremos grande risco de sermos muito incrédulos. De imaginar que esse Jesus, ele operava naquele tempo. Mas Jesus é um Deus vivo. Ele ressuscitou. Ele vive, ele reina, ele é o cabeça. A palavra de Deus fala que toda a terra está cheia da tua glória. Ele tem o domínio. Se ele tem o domínio de tudo, ele tem o domínio da sua casa também. Então, queridos, se os problemas chegarem na sua casa, e você tendo Jesus como seu melhor amigo, com certeza ele vai operar aquilo que precisa mudar dentro da sua casa. Quero que vocês entendam que as crises, elas chegam. E geralmente as crises, elas são inesperadas. E elas são dolorosas. E elas são
bastante difícil de superá-las e de suportá-las. Mas da mesma forma que Jesus socorreu essa família, Ele nos socorre também. Amém, igreja? É assim que pode acontecer dentro da sua casa. Eu não sei o que você está vivendo hoje. Eu não sei o que se passa dentro da sua casa. Mas uma coisa eu sei, que se você chamar esse Jesus para ser o centro da sua casa, você vai poder contar com Ele. Você não vai poder contar com seu cônjuge, você não vai poder contar com seus filhos, porque eles são limitados, mas você vai poder contar com Jesus, aquele que está acima, aquele que tem um domínio sobre a natureza, aquele que tem um domínio sobre a morte, aquele que tem um domínio sobre todas as coisas. Creia nisso, creia nessa verdade. Nós temos um grande problema, meus irmãos, e nós temos que tomar muito cuidado com isso. Muitas vezes nós não sabemos conciliar o amor de Jesus com o nosso sofrimento. Não sabemos conciliar a nossa necessidade com a demora de Jesus. E não sabemos lidar com as crises e com as nossas angústias. E nós esquecemos de Jesus. Nós pensamos que Jesus nos abandonou. Nós esquecemos que Jesus, o porquê Ele está demorando, Ele não nos ama mais. Ele ama outra família, mas não a minha família. Isso é um engano do nosso coração. Porque muitas vezes, quando nós invocamos Jesus, nós queremos que Jesus, Ele opera da nossa forma, não da forma dEle. Mas Jesus, Ele tem um meio aí para agir. Ele age da forma como Ele deseja e o tempo que Ele deseja. Mas Ele é nosso amigo. Ele nunca vai te frustrar. Ele nunca vai te abandonar. Ele nunca vai te abandonar. Ele nunca abandona ninguém. Creia nessa verdade. Posso ouvir um glória a Deus? Amém. A outra coisa, outro benefício que essa família recebeu, simpatia. Achei interessante que, mais uma vez, quando eu falei de Maria aqui, Maria foi mencionada 3 vezes na Bíblia. Nesse momento, ela lançou-se-lhe aos pés do Senhor para chorar. O que significa isso? Que ela estava com muita dor no coração. Ela estava sofrendo. A dor era forte demais na vida dessa mulher. Porque ela perdeu a quem ela amava muito, o seu irmão. Lázaro era muito querido. Essa mulher, ela teve uma perda irreparável. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Perder é algo complicado. Quando a gente perde, quando as coisas vai se perdendo dentro das nossas casas, quando a paz, quando a comunhão vai se perdendo, quando os nossos filhos vão se perdendo, quando a gente vê que o nosso casamento está desmoronando, quando a gente vê que a gente está se perdendo por uma situação financeira adversa, a dor, ela vem, dói na gente. A gente começa a ficar angustiado, porque nós não temos o que fazer. Mas o que eu acho interessante é que Jesus, em meio a essa história, Ele se identifica com a nossa dor. Ele se identifica. As próprias lágrimas de Jesus mostram isso. Porque quando Ele olhou para Maria, Maria chegou até Ele, se prostrou diante dEle. A palavra de Deus fala que Ele se agitou no espírito e se comoveu. Logo em seguida, Ele chorou. Meus irmãos, você sabe a realidade lá dentro da sua casa. Você sabe. E diante dessa palavra eu posso falar uma coisa muito séria para você.
E é algo que deve alegrar o seu coração. Jesus, ele se importa com você e com a sua dor. Ele se identifica com a sua dor. O nosso Senhor, ele não é um Deus distante. Muitas vezes nós achamos isso, mas é um engano que nós temos. Jesus é um Deus que chora conosco. Da mesma forma que você sofre, Ele sofre juntamente com você. Ele sofre. E se nós olharmos para Jesus, nós sabemos de fato que Ele foi um sofredor. Mas Ele passou por sofrimento, por minha causa e por sua causa. Ele saiu da sua glória para suportar tudo, para experimentar tudo, para Ele se identificar verdadeiramente com os seus sentimentos e com a sua estrutura. Jesus era aquele que sabe a dor do sem-teto, porque a palavra de Deus fala que ele não tinha como reclinar a cabeça. Ele sabe o que é dor da solidão, porque ele foi abandonado pelos seus amigos. Ele sabe a dor da perseguição. Ele sabe a dor da traição. Ele sabe a dor da humilhação. Ele sabe a dor da enfermidade. E ele sabe de uma dor que nenhum de nós aqui experimentamos, que foi a morte. Por causa de mim, por causa de você. Se você hoje está sofrendo dentro da sua casa, se tem algo difícil para você suportar e superar, Jesus, ele se identifica perfeitamente com a sua causa. E ele sabe o que você precisa. Ele sabe. Então, queridos, uma coisa que nós temos é a simpatia do nosso Senhor. Terceira coisa que nós podemos destacar aqui a respeito desses benefícios. Poder. Poder. A família que tem Jesus no centro, ela não tem apenas a amizade, ela não tem apenas a simpatia, mas ela tem também a graça do poder de Jesus sendo derramada dentro da casa, dentro do seu lar. Muitas vezes, meus irmãos, nós agimos como Marta, sabia? Muitas vezes nós agimos como Marta. Marta, quando ela olhou para Jesus, o que ela disse para Jesus? Já é tarde. Já é tarde. Quantas vezes nós pensamos, em meio às dificuldades dentro da nossa casa, nós não acreditamos mais. Já está dentro do nosso coração uma ferida que se chama dúvida, ou então morte. Não há mais o que fazer, eu já desisti. E eu acho interessante que Marta foi aquela mulher que viu que Jesus havia ressuscitado a filha de Jairo. Ela tinha visto o filho da viúva de Naim sendo ressuscitado. E ela olhou para Jesus e esqueceu aquilo que Jesus poderia fazer na vida dela. E muitas vezes somos assim, queridos. Muitas vezes nós sabemos quem é Jesus. Nós sabemos o que Jesus pode fazer. Mas por causa da demora, por causa dos nossos corações, por causa que o problema ele é tão grande, nós falamos para o próprio Jesus, no nosso coração, já é tarde. Não existe mais isso na minha vida. Meus irmãos, é um engano. Às vezes tem alguma coisa lá dentro da sua casa que está morto. E você desistiu. E você não quer mexer. Você não quer se envolver. Não faça isso.
Porque você serve, você crê, você acredita num Deus que é todo-poderoso e que pode fazer ressurgir aquilo que está morto. Talvez você está sem esperança, você entrou aqui esta noite desesperançado. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês, esses movimentos me atrapalham um pouco, viu? Se vocês não andarem, seria melhor para mim. Por favor. Então, queridos, nós precisamos fazer o que precisa ser feito. Nós não podemos agir como Marta agiu. Marta era aquela mulher que sabia quem era Jesus, recebia Jesus, tinha intimidade com Jesus, mas ela não guardou o seu coração. Muitas vezes, meus irmãos, nesse processo de dificuldade, o nosso coração ele fica meio perdido. E a gente perde o controle emocional. A gente perde a percepção de quem é Deus. E nós deixamos de ter a bênção. Você vê aqui no texto que Jesus, ele só moveu a partir do momento que Maria se deleitou na presença dele, chorou na presença dele. Foi ali que ele se compungiu e chorou. E ali ele foi atrás da resposta que Maria queria ouvir. Então, queridos, é assim que nós devemos fazer. Nós precisamos, queridos, guardar os nossos corações e sabermos que Jesus é um Deus vivo e que Ele opera dentro dos nossos lares. Agora, uma coisa para nós terminarmos. Como é que Jesus, Ele age? Qual é a forma de Jesus agir dentro das nossas casas? É bom nós termos essa percepção também. Jesus, quando Maria se deleita na presença dele, ele vai até o túmulo e ele diz o seguinte para as pessoas: removei a pedra. Remove a pedra. Jesus disse explicitamente: tirai a pedra. Meus irmãos, o que significa nessa palavra, tirai a pedra? Porque se Jesus tem o poder para ressuscitar Lázaro, não era fácil demais para ele também remover a pedra? Era muito mais fácil ele remover a pedra do que ressuscitar Lázaro. Mas esse remover a pedra, ele tem um significado. Porque Jesus, ele não exclui a participação humana em sua intervenção milagrosa. Ele não exclui a participação humana. Ou seja, você sabe quem que Jesus escolheu para ser o agente do milagre dele dentro da sua casa? Você. Você. Você precisa ser o agente de Deus dentro da sua casa. Muitas vezes o milagre de Deus vai acontecer dentro da sua casa através da sua vida. Através das suas atitudes. Através do seu comportamento. Através da sua fé. Então você tem que fazer algo dentro da sua casa. Você pode ser o canal de Deus na vida do seu cônjuge. Você pode ser o canal de Deus na vida dos seus filhos. Muitas vezes nós queremos ver uma pessoa mudar dentro dos nossos lares e nós não fazemos nada, queridos. Mas você precisa fazer algo. Muitas vezes você quer ver seu filho mudar. Mas se você não faz nada, como é que o milagre de Deus vai acontecer na vida do seu filho?
Tirar a pedra significa isso. Você precisa se remover. Você precisa fazer algo para que o milagre de Deus chegue na sua casa. Se você quer ver um milagre de Deus na vida do seu cônjuge, você tem que fazer algo. Você tem que ser o canal de bênção de Deus na vida dessa pessoa. Que eu tenho certeza que Deus vai abençoar. Alguém ali removeu a pedra. Se alguém não removesse a pedra, Lázaro não ia sair do túmulo. Então, teve que haver ali o quê? Uma ação humana. Então, seja essa pessoa dentro da sua casa. Se você identificou algo errado, não cobre do outro, faça a sua parte. Muitas vezes nós cobramos demais das pessoas. Nós cobramos do cônjuge, nós cobramos dos filhos, mas não fazemos a nossa parte. E nós cobramos até de Deus. Quem já orou aqui indignado com Deus? Não precisa levantar a mão, não. Mas creio que já teve pessoas assim. Tem gente assim, Senhor, o Senhor não opera, o Senhor não faz. Mas eu fico olhando, eu fico imaginando Deus lá no trono. Né, bonitão? Você quer que eu faça, mas você não faz nada. É assim, queridos. As coisas de Deus têm normas. As coisas de Deus são coisas assim, que tem um processo. E nós devemos obedecer esse processo das bênçãos de Deus dentro dos nossos lares. É assim que operam os milagres, as bênçãos de Deus dentro da nossa casa. Remover a pedra. Jesus fala para as pessoas tirar a pedra. Mas tirar a pedra também, meus irmãos, tem um outro significado, sabia? Então existem dois significados em tirar a pedra. O primeiro é a ação humana. O segundo é que você precisa enfrentar uma situação que não você quer mexer mais. Tirar a pedra significa enfrentar uma situação que não queremos mais mexer nelas. Existem muitas pessoas que têm medo de enfrentar os problemas. Enfrentar as dificuldades. Deixam para trás. Deixa lá morto. Queridos, em nome de Jesus, não faça isso não. Não faça isso não. Existem feridas, existem problemas dentro da sua casa que, de fato, podem já estar cheirando mal. Assim como Lázaro já estava morto há 4 dias. Se nós olharmos com a nossa, identificarmos com isso, no 4º dia Lázaro já estava cheirando mal. E muitas vezes nós não queremos mexer em coisas que estão cheirando mal e a gente quer deixar de lado. Não faça isso. Nós precisamos mexer sim nessas coisas que foram largadas para trás, para haver cura dentro da sua casa, para haver abundância dentro da sua casa. Existem famílias que escondem coisas uns dos outros. Isso não é bom. Isso impede o mover de Deus. Dentro de uma casa, dentro de uma família, no centro de uma família, no seio de uma família, não pode haver segredos, não pode haver mentiras. Não pode haver medo de enfrentar os problemas. Não pode ignorar situações complexas, porque isso pode gerar morte.
em uma morte em que você vai ter uma perda irreparável. Você sabe por que essa família não perdeu? Porque ela obedeceu em tudo o que Jesus Cristo ordenou para eles. E assim eles experimentaram o poder e a abundância do nosso Senhor. Queridos, para vermos a glória de Deus, nós temos que remover tudo aquilo que impede a ação de Deus dentro da sua casa. A vontade de Deus para a sua casa é que você tenha uma família muito feliz. Uma família abundante. Uma família que recebe bênção sem medida. Uma família que tem só coisas boas, que é a alegria, que é a paz, que são as conquistas. Mas tudo isso não é a sua força, não vem da sua força, mas ela vem da sua obediência com a força do nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe ricamente a sua casa, a sua família. Eu quero encorajar você essa noite a fazer o que Jesus fez em relação a Marta e a Maria. Você crê? Então você verás a glória de Deus. Meus irmãos, tudo que Deus quer, tudo que Deus deseja, é que a glória dele se manifeste dentro da sua casa. Porque o maior projeto que Deus criou foi a família. Vamos ficar de pé? Amém. Queria que você, nesse momento, se conectasse com Deus, orasse pela sua casa, pela sua família. Queria que você orasse, perdão, pelo seu cônjuge, pelos seus filhos, por aquela situação que talvez você esteja passando, uma situação difícil dentro da sua casa. Nós estamos diante de um Cristo que pode reverter qualquer situação. E basta você crer que Ele pode fazer isso. Então ore nesse momento. Apresenta diante de Deus, diante de Jesus. O que tem acontecido lá dentro da sua casa. E é simples assim, queridos, a palavra. Creia. Creia que a situação ela pode mudar. Creia. Aquele que está morto pode viver. Aquilo que está perdido pode ser achado. E a sua casa ela pode ter vida. E uma vida abundante. Toma essa atitude diante de Deus, diante do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Oh Pai, como é bom estar na Tua presença, Senhor. Como é bom sabermos que servimos um Deus real, um Deus presente. Um Deus que cura, um Deus que sara, um Deus que nos encoraja.
um Deus que opera, um Deus que sara. Nós estamos em Tua presença aqui, Pai, e apresentamos a nossa família diante de Ti. E eu quero clamar essa noite, Senhor. Abençoe essas famílias que estão aqui rendidas aos Teus pés. Tu conheces a realidade de cada um aqui, Senhor. Tu sabes mais do que nós mesmos, aquilo que nós precisamos. Tu és aquele que identifica com os nossos problemas. Tu é aquele que sabe das nossas necessidades. Eu peço ao Senhor que as famílias desta amada igreja, Senhor, sejam famílias que sejam alvo, Pai, das suas bênçãos, Senhor. Bênçãos sem medidas. Que essas famílias, Senhor, sejam alvo do poder do Senhor, que traz vitória. Peça ao Senhor, ó Deus, que essas famílias venham receber algo extraordinário do Senhor. Peço, Pai, que essas famílias, Senhor, possam receber algo novo que vem de Ti, para a honra e glória do Teu nome. Que essa noite seja uma noite de renovação, de esperança em cada família. Que essa noite, Pai, seja uma noite, Pai, em que o Senhor venha tocar em cada coração. E que eles possam sair daqui acreditando que o Senhor pode mudar qualquer situação. É assim que eu oro, Pai, consagrando, entregando diante de Ti essas famílias, o Teu povo, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Graças a Deus.